Tem um pedaço na Amazônia, praticamente do tamanho de um pequeno país, que quase não tem árvore. Aquele campo aberto, aquele campo de capim até onde a vista alcança, e a floresta lá no fundo. A série Brasil já entrou aqui no norte pela floresta fechada. Entrou pelo rio que transborda, daquela mata que engole o chão na cheia. Só que Roraima quebra essa imagem no primeiro olhar. Aqui o chão é aberto, se chama lavrado, tu vê aquela savana. É aquele capim baixo, poucas árvores espalhadas e uma palmeira específica marcando essa visão toda vez que você passa por Igarapé. O Buriti, que vai fazer aquela marcação de onde os rios passam nesse terreno. São mais de 40 mil quilômetros quadrados assim, cerca de 1/5 do estado. Só que isso é dentro de Roraima e essa área não para na fronteira, ela atravessa. Venezuela e Guiana também vão ter essa fatia desse terreno, só que esse lado maior é justamente em Roraima. E essa é a maior mancha de savana que existe dentro da área amazônica. Agora preste atenção no detalhe aqui, porque essa pegadinha vai segurar o episódio inteiro. Que olha o lavrado de longe à primeira vista vai achar que ali é o cerrado. Vai ter aquele capim dourado que tem no cerrado, aquele clima mais seco de dezembro a março. Isso é igualzinho. E por décadas foi isso que se escreveu sobre o lavrado. Ali era o Cerrado Amazônico, um pedaço do Brasil central que escapuliu para lá. Só que aí chegaram os pesquisadores, olharam de perto e derrubaram isso. As plantas ali do lavrado são parentes das savanas da Amazônia, diferente das plantas de lá do Cerrado. Ali elas vão parecer uma coisa, mas elas cresceram de outro jeito. Ali é uma savana? Sim, só que amazônica e com identidade própria. E o que isso significa? Significa que também vira cozinha. Esse tipo de campo aberto, no meio do norte, cheio de floresta em volta, também vai mudar o que chega na sua mesa. Porque onde tem savana, tem espaço para pasto. E onde tem pasto, entra o boi. Então em Roraima é um pedaço da Amazônia que come a carne de gado como identidade. E isso vai ser diferente de um norte que o restante do país imagina que só come peixe. Claro, vai ter o peixe de rio? Também. Só que ali do lado também vai ter o boi. E isso é raro no norte. E os temas desse episódio saem basicamente desse tipo de contraste. Que ali é uma savana que ninguém esperava encontrar dentro da Amazônia. Tem caldo indígena de pimenta, que aceita tanto o peixe quanto o boi do campo na mesma panela. Tem boi que chegou para segurar as linhas de fronteira antes de virar comida. Tem vaqueiro, que também é indígena. E tem a mesa de Boa Vista, que faz divisa com 2 países e começou a receber gente demais nos últimos anos. Cada um desses puxa um fio do que é a Amazônia, mas pode ser uma Amazônia que não está na sua cabeça agora. Então bora começar pela panela que junta tudo isso. Um caldo de pimenta que o povo daqui defende como o prato do estado e que já apareceu nos comentários quando a gente falou lá do alto do Rio Negro. Quando mostrei aqui em Apira, os roraimenses encheram os comentários cobrando o caldo deles. E ele é maior, mais bravo e aceita até carne de caça. E ele é a da morida, ou da morida. Ele vai começar por aquela panela de barro, no fogo, fervendo naquele caldo escuro. Esse caldo é o tucupi, aquele caldo da mandioca que passa por diversos processamentos para poder perder o veneno. E aí cozido demais, ele escurece, azeda e vai ficar com aquela cor de barro dentro da panela. E dentro desse caldo vai pimenta. Muita pimenta. Murupi, malagueta, pimentas de cheiro, às vezes a própria folha das pimenteiras, porque ela vai arder e perfumar ao mesmo tempo. Ele vai ser aquele tipo de caldo que agride e vai ter gente de fora que vai provar e parar na primeira colher. A da morida dos povos indígenas de Roraima. Temos o macuxi, o taurepang, o apixana, cada um deles vai contar sua versão e assinar embaixo. Mas apesar das diferenças, o que todos guardam é o método. É o caldo apimentado, aquela panela de barro, o beiju ali do lado para puxar aquele líquido. E vão ter também outros vegetais ali dentro, quase sempre o cariru, aquela folha gordinha que engrossa o caldo. Agora tem uma coisa que separa a quinhapira da damurida, que foi o que o pessoal veio falar nos comentários e cobrar. A quinhapira, ela é mais enxuta, ela é peixe, tucupi, pimenta, acabou. Já a damorida, ela é uma versão mais cheia, mais complexa, mais ingredientes. Ela leva verdura, ela leva mais pimenta e ela aceita coisas que a quinhapira não aceita. Além do peixe, pode também entrar carne de caça. Vai ter veado, paca e o que tiver disponível na área de lavrado. E muitas dessas vezes ele vai ser ali moqueado na brasa, defumado para poder durar. Então pega essa ideia e guarda, porque aqui tem uma pequena virada. Hoje em dia já tem gente colocando na damorida a galinha caipira, o pato e até a carne do boi. O mesmo boi do lavrado que entrou nessa região, entrando ali nesse prato mais antigo indígena. Ali é o pasto da savana escorregando para dentro do prato. É a receita em si fazendo esse encontro que é a cara do estado, a floresta e o campo num lugar só. E isso daqui não é aquele tipo de conto folclórico não. Lá em 2022, Boa Vista colocou na lei, no papel, que a damorida entrou como patrimônio material da cidade. Aquele caldo de uma comunidade indígena que a cidade inteira reconhece como uma coisa sua. E aí que a damorida vira uma dessas chaves para entender o episódio, porque ela dá para interpretar como um mapa de Roraima inteiro. Nele tem o rio, tem a mata, tem o campo aberto e tem a mão indígena que cozinha tudo isso junto já há séculos. Então cada personagem desse episódio já tá aqui dentro dessa cuia e agora a gente vai começar a entender como ele chegou lá. E o primeiro que a gente vai puxar é o mais estranho de todos que a gente pensa na Amazônia, no que ela significa. O boi.
primeiro boi que pisou lá em Roraima não veio para virar comida. Ele veio para marcar território no lugar de um soldado. No fim do século XVIII, a coroa portuguesa tinha um problema lá no extremo norte. Aquele campo aberto, lavrado, era quase terra de ninguém no mapa. Era espanhol chegando por um lado, era holandês chegando pelo outro, e Portugal com pouco soldado para poder dizer que isso daqui é meu. E a resposta que Portugal deu aqui foi uma das mais estranhas de todas: soltar o boi no campo para marcar território. E quem tocou esse plano foi o Manuel da Gama Lobo da Almada, que ele era o governador ali da capitania do Rio Negro. Aqui era uma ideia simples e cínica: onde tem gado pastando, tem posse. O boi vai andando, comendo capim e ocupando o terreno sozinho. E era esse o ponto, porque ocupar que era o que importava. E foram assim que começaram a nascer as fazendas do rei, com os nomes de santos. Vão surgir São Bento, São José, São Marcos. É o gado da coroa abrindo o campo aberto, ocupando e fincando a bandeira sem disparar um único tiro. E aqui também teve um reforço de pedra, uma fortaleza. Ali na confluência de rios onde forma o Rio Branco, os portugueses formaram um forte, ali por volta de 1770. O forte era o São Joaquim, e a função dele era justamente travar esse avanço dos espanhóis e dos holandeses. E aí, você cria aquele cenário onde você tem forte de um lado e o boi ocupado do outro. As fronteiras ali do Brasil do extremo norte foram forjadas justamente com essas duas ferramentas, e uma delas era justamente um animal. Só que o boi ele não vai andando literalmente sozinho, o capim não vira carne sem gente ali cuidando. E quem era essa gente que tocou esse gado? Foi o indígena. Os povos que já viviam ali no lavrado foram colocados para trabalhar nessas fazendas da coroa. E claro, muitas dessas vezes com aquela condição de dependência e exploração, conduzindo o gado dos seus próprios exploradores. A ocupação que o boi fazia no mapa, o próprio indígena pagava no teu corpo. E aqui tem uma ironia que atravessa 2 séculos. A fazenda São Marcos, aquela que foi erguida para firmar a presença portuguesa, hoje é terra indígena. O mesmo chão a volta inteira. Agora imagina a escala disso. O boi que hoje vira costela de bar, que vira o churrasquinho do domingo, que virou a identidade do roraimense, entrou inicialmente como uma peça geopolítica. A comida em si foi consequência disso, veio depois. Primeiro veio a estratégia de ocupar o mapa, aquele gado solto para ele segurar as linhas de fronteira. E depois vieram os pratos, quando o descendente dessa dinâmica já virou parte da paisagem, porque se firmou e já era a rotina de quem morava ali. E aquele indígena que foi obrigado a tanger o gado do colônio fez o que ninguém imaginava. Ele não só aprendeu a lida do pasto, ele virou o dono dela. Hoje, nas maiores terras indígenas de Roraima, tem dezenas de milhares de cabeças de gado. E quem toca tudo isso é o próprio indígena numa terra que sempre foi dele. No segmento passado, o índio entrou nessa história tangendo o gado do colono ali na marra. Só que ao longo dos séculos aconteceu algo que o próprio colonizador não planejou. Os Macuxi e os Wapixana não ficaram só na servidão acumulando dívidas. Eles pegaram essa criação de gado e encaixaram no seu próprio jeito de viver. E olha como, nessas comunidades de lavrado, o gado não é tocado por aquele tipo de patrão vindo de cima. O vaqueiro ele é escolhido em assembleia pela própria comunidade. O curral onde o gado passa, a caiçara, ele é levantado em ajure, que é o mutirão indígena. E o esterco que o gado larga ali é guardado e estocado para adubar a lavoura do ano seguinte. Ela funciona diferente das fazendas de colono. O boi entra no ciclo da roça e também essas decisões são feitas em coletivo. E tem até a montaria que nasceu desse campo. O vaqueiro do lavrado, ele corre num cavalo que é o cavalo lavradeiro, que é uma raça que se desenvolveu ali mesmo. Ele descende desses cavalos que a coroa também soltou junto com os bois. E ele cresceu ali solto, ficou rústico, ficou forte e se desenvolveu num cavalo que só tem ali em Roraima. Então no fim, foi esse campo aberto, o lavrado, que criou o vaqueiro, o boi e o cavalo. Nas últimas décadas, os povos indígenas brigaram por anos na justiça para reaver essas terras que o gado ocupou da coroa. E aí tem territórios como a Raposa Serra do Sol, a de fazenda de São Marcos, aquela mesma fazenda do rei. Esse rebanho que antes era do fazendeiro passou para as mãos da comunidade. Teve até um projeto com nome específico e direto, Uma Vaca para o Índio, que era justamente distribuir esse gado para essas famílias criarem. Hoje esse gado se transforma em segurança alimentar para essas comunidades. Ele sabe que ele vai ter ali a carne e o leite muito longe dos mercados que ele tem acesso. Então o mesmo animal que o colonizador soltou para ocupar a terra, hoje sustenta quem ficou ali e quem já era dali. Então olha essa história dando a volta. O gado serviu ele para ocupar, para impedir inimigos de invadirem. E aí, cerca de uns 200 anos depois, é o próprio índio que cria esse gado do jeito dele, na terra dele, para alimentar o próprio povo. E esse é um daqueles exemplos que desmancha aquela imagem que as pessoas têm do índio parado no tempo. Que ali é um povo que pegou a ferramenta do colonizador, transformou ela no avesso e puxou para si. E esse gado todo, essa carne toda, deságua em um lugar: Boa Vista. É uma capital cravada na fronteira com 2 países e nos últimos tempos ela recebeu tanta gente que a cultura alimentar está começando a se transformar. Entre 2017 e 2018, Boa Vista, que é mais ou menos uma capital de 400 mil habitantes, viu cerca de 40 mil venezuelanos chegarem. Foi uma das ondas migratórias mais intensas que o Brasil já viu para o tamanho de uma cidade, e isso começou a bater na sua mesa.
Roraima faz divisa com a Venezuela e Boa Vista é a primeira cidade grande depois da fronteira. Quando a crise venezuelana explodiu, muita gente atravessou a fronteira, entrando ali por aquela cidadezinha de Pacaraima. Foi ali justamente na ponta da fronteira. E no contexto geral, para você ver o tamanho disso, entre 2013 e 2019, mais de 260 mil venezuelanos pediram refúgio aqui no Brasil, e boa parte deles passando por Roraima. Então 40 mil em Boa Vista, numa cidade daquele porte, não é pouca coisa. É gente que muda a fila do posto, muda a rua, muda o comércio, muda a comida. O Brasil respondeu com a Operação Acolhida, montada lá em 2018 com o apoio da ONU, e foi para espalhar esse pessoal pelo Brasil todo, acolher e dar abrigo. Então mais de 100 mil pessoas foram levadas de Roraima pelo restante do país. Mas muita gente ficou, e quem fica, cozinha. E aí vão aparecer pratos como a arepa. É aquela massa de milho branco cozido e moído, moldada num disco e chapada ali seco na chapa. E aí como ele é mais gordinho, você abre ele como um pão, vai rechear de carne, de feijão, de queijo, com o que você tiver. Esse é o pão de cada dia do venezuelano, porque ele vai comer do café até a janta. A mais conhecida é a reina pepiada, aquela recheada de frango desfiado e abacate. E onde o venezuelano se instala no mundo, a arepa vai aparecer logo atrás. E aqui em Boa Vista, óbvio, não foi diferente. Começaram a surgir pratos venezuelanos. É barraca de arepa aparecendo. É venezuelano vendendo empanada, vendendo tequenho. É restaurante começando a colocar item venezuelano no cardápio. Agora aqui um ponto importante. Ainda não existem estudos sérios que medem o impacto real dessa cultura entrando na cultura de Roraima. O que a gente tem é o que se vê na rua e é o tipo de padrão que vai aparecendo em todo lugar que o venezuelano chega. Então ainda é cedo para cravar que a arepa virou prato de Roraima. Ela chegou assim. Agora se ela vai ficar e se misturar de vez, quem mora em Boa Vista vai poder vir aqui nos comentários e contar isso melhor. Mas tem uma leitura que dá pra fazer que a história de Roraima já provou. Lugares de fronteira são lugares porosos. O boi entrou pra marcar a linha e acabou virando cultura. E aí chega o nordestino fugindo da seca, que deixou a própria comida do estado, que vai ser o tema do próximo segmento. E agora é a vez do venezuelano com o milho da arepa. Roraima sempre foi essa mesa de quem chega e transforma. Então a comida da Venezuela ainda não é uma cultura de raiz de Roraima, mas estamos vendo em primeira mão essa cultura se desenvolver. E falando de quem veio e deixou sua própria marca, tem um prato aqui que chegou em Boa Vista, que o nordestino trouxe e ela colocou como carimbo na sua própria lei. Para boa parte do Brasil, paçoca é aquele doce de amendoim que você morde e desmancha, doce de festa junina. Chega em Roraima e o mesmo prato vira um prato salgado, de carne e comido também com banana. A farofa daqui é de carne seca ou de carne de sol, que você vai colocar num pilão junto com farinha de mandioca e pilar até ela virar uma farofa grossa que você puxa com a garfo e desfia. Aqui não tem nada de açúcar, é salgada e seca e comida para dar aquela segurada. Só que aqui ela vem com um detalhe que é a cara do estado, a cara de Roraima. A banana pacovan frita do lado, aquela banana alongada que você chapa e fica levemente adocicada. E aí você vai ter a carne salgada de um lado e a banana doce do lado, e numa garfada só você une os dois. E essa daqui é a mesma paçoca que eu já abordei nos episódios do Nordeste. Essa carne salgada chegou aqui com gente que subiu de lá fugindo da seca, tema que eu também já puxei aqui na série. E o pilão que soca tudo isso é a ferramenta antiga, aquela de raiz indígena, porque é o que paçoca significa, esmigalhado, socado. E a farinha de mandioca que entra aí junto também é base do norte inteiro. Juntos é o boi que a gente viu ocupando o lavrado para segurar a fronteira. Do outro, a farinha de mandioca, da raiz domesticada pelos indígenas por milênios. Entra no pilão e soca tudo até virar uma farofa. Aqui, de novo, é o campo e a floresta no mesmo prato, só que ao invés de servidos numa panela, são socados dentro do pilão. E Roraima não deixou isso como comida de fundo de quintal. Em Boa Vista, lá em 2022, ela colocou como patrimônio cultural e material da cidade, por lei, a mesma lei que colocou também a da Morida. E aí depois veio o grande passo, em 2025, passou a ter uma lei federal que colocou Boa Vista como a capital da paçoca de carne com farinha. Boa Vista vai ter a maior paçoca do mundo, feita em eventos. E é aqui que mesclamos o raciocínio desse episódio. Lá no começo, a da Morida era a Roraima ancestral, aquele caldo indígena. A paçoca é a outra ponta, é o que Roraima se transformou depois com o que chegou depois. A mandioca antiga é socada com boi, com a carne salgada e acompanhada de banana. Então são duas pontas da mesma mesa e isso acabou se transformando num orgulho enorme. É um prato com carne seca e farinha que muita gente olha de fora e acha que é comida simples. Só quem conhece sabe, e aqui o roraimense é um desses. E ele levantou essa bandeira tanto, mas tanto, até o Brasil reconhecer por lei que essa capital, essa cidade, virou a capital desse prato no Brasil também. Então do mesmo nome daquele doce de amendoim açucarado que você morde na quermesse, você morde e desmancha na sua boca. Aqui esse nome significa outra coisa, é aquele prato que segura e que também é orgulho a ponto de levantar uma bandeira. Agora me conta aqui embaixo, qual o prato da tua terra que virou tão símbolo que deveria estar na lei? São muitos comentários e mensagens que eu recebo, mas mesmo assim, deixa aí embaixo, prato e cidade. E Roraima ainda tem pratos guardados que boa parte do Brasil ainda não conhece, e é pra lá que a gente vai no próximo episódio. Então, até a próxima.